12n. Linha terceira menos 12n, qualquer que seja n maior que ou igual a 4. Ó, n3 menos 12n, mas é qualquer que seja n maior que ou igual a 4. Vamos ver. Essa sequência aqui, tá certo? Esta sequência é definida por quem? Pela função. Que função? Qual é a função? x3 pela função tá? Desculpe, n maior que igual a 2, viu? É n maior que igual a 2. N maior que igual a, n maior que igual a 2. Tá? N maior que igual a 2. Esta sequência é definida pela função f de R em R, dada por quê? F de x igual a quem? x3 menos 12x, correto? Qualquer que seja o x real. O que foi, querido? Não, aqui, n maior que igual a 2. Então, n maior que igual a 2. Tá? xn, n maior que igual a 2, essa sequência. Tá? Correção. xn, n maior que 2, essa sequência é definida por mim. Esta sequência é definida pela função x3 menos 12x mais igual a 0. Agora é o seguinte, ó. Tem-se. Primeiro, teste da derivada. F contínua no intervalo, por exemplo, no intervalo 2 mais infinito, não é? Não é? F é contínua nesse intervalo. F é contínua em toda a reta, em particular é contínua aqui. F é diferenciável em toda a reta, não é? Em particular é diferenciável aqui. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos o quê? Menos 12. Quais são as raízes dessa expressão? Quais são? Vamos botar aqui a reta numérica. Quais são as raízes dessa expressão aqui? 3x2 menos 12. Quais são? Vamos estudar o sinal da derivada primeiro. Quais são as raízes disso aqui? Menos 2 e 2. E como é isso aqui? Aqui é 0. Aqui é 0. Aqui a derivada é negativa. Aqui é, desculpa, aqui a derivada é positiva. Aqui a derivada é negativa. E aqui a derivada é positiva. Então, e f' de x é isso, que é maior do que 0, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 2 mais infinito. Olha o que eu tenho. A função é contínua nesse intervalo fechado, a função é diferenciável nesse intervalo aberto, é diferenciável em toda a reta. Em particular, é diferenciável nesse intervalo. Assim, por força maior, é diferenciável nesse intervalo. E a derivada em x é positiva, qualquer que seja x aqui. Daí, pelo teste da derivada primeira, f é estritamente o quê? Crescente. E que é o intervalo? No intervalo 2 mais infinito. Logo, aí o seu resultado, ó, a sequência começa do n igual a 2, ó, definida por essa função. Portanto,
Portanto, qual é a conclusão? A sequência xn, n maior ou igual a 2, ela é o quê? Ela é estritamente crescente. Ela é uma função estritamente crescente. Como eu disse, é muito bom você conseguir, tá certo? Enxergar, ver, e é simples, não adianta ficar assim, ver a função que define a sequência. Porque aí você pode usar o ferramental do cálculo para concluir coisas sobre a sequência. Por exemplo, crescimento. Então você tem essa sequência aqui, n3 menos 12n, essa n maior que é igual a 2, que fique bem claro, n maior que é igual a 2. Essa sequência é definida por essa função. Essa função, ela é contínua nesse intervalo. Ela é diferenciável. F, tem F contínua nesse intervalo. F, não cabe o E não, por causa do, tá? Se você tem esse queima, fica horrível. Tem F contínua aqui. F diferenciável aqui e a derivada da f em x é 3x2 menos 12, que é maior do que zero, qualquer que seja x, no intervalo 12, 2 mais infinito. Portanto, pelo teste da derivada, primeira, a f é estritamente crescente aqui. E assim, a sequência é estritamente crescente. Olha o resultado. Tá? Olha o resultado aí. Lembre-se, para fechar, tá? Para fechar, tem duas observações a fazer. Relação entre PA e função afim, né? Tá? É que dados A e R reais, tá? A progressão aritmética, essa progressão, ó, A mais NR, N maior que ou igual a zero, bom, ela é definida pela função afim. F de R em R, dada por f de x igual a nx mais a, qualquer que seja o x real, não é? Então, uma PA, uma progressão aritmética, ela é definida por uma função afim. Está aqui, ó. E uma progressão geométrica, ela muitas vezes é definida por uma função exponencial. Hã? Não, é nx mais a. É a mais n. Opa! O que é que está errado aqui? Rx. Ah, sim, obrigado. Tá? O R que é constante. F de x igual a Rx mais A. Valeu pelo conserto. Tá? Isso aqui é uma observação interessante a se fazer. É evidente que se o R é positivo, a sequência é estritamente crescente. Tá? Se o R é negativo, a sequência é estritamente decrescente. Eu não preciso nem daquele resultado para ver isso, ok? Além disso, você tem uma outra observação a ser feita. Não esqueça desse resultado aqui, viu? Não esqueça desse resultado aqui. Dados, né? Aqui é dados. Dados A e R reais com R positivo e R diferente de 1, com R positivo,
positivo. APG é A vezes R elevado a N, N maior que ou igual a zero. Ela é definida pela função f de R em R, dada por f de x igual a A vezes R elevado a x, qualquer que seja o x real. R positivo por quê? Porque uma função R elevado a x só está definida como função, né? Só está definida para todo x real, quando eu sei que o R é positivo. Tá? E se o R for diferente de 1, se o R for diferente de 1, além de ser maior do que zero, isso aqui é um múltiplo da função exponencial de base R, tá? O exponencial é base R, é R positivo, R diferente de 1. Então você sempre tem isso, tá? Essa função é estritamente crescente se o R é maior do que 1. E é estritamente decrescente, né? Ou seja, a sequência, né? Mas a sequência é função, tá? A sequência é estritamente crescente se o R é maior do que 1 e estritamente decrescente se o R está entre 0 e 1. R maior do que 1, a sequência é estritamente crescente. R entre 0 e 1, a sequência é estritamente decrescente. Tá? Bem, desculpe, falei besteira. Tá? Falei besteira. Isso aqui vai depender do A. Né? Se o R for maior do que 1, R elevado a N é estritamente crescente. Multiplicado por A positivo, vai dar estritamente crescente. Mas multiplicado por A negativo, vai dar estritamente decrescente. Tem esse complemento, tá? Se o R está entre 0 e 1, R elevado a N é estritamente decrescente. Multiplicado por A, se o A for positivo, fica estritamente decrescente. Mas se o A for negativo, fica estritamente crescente. Entendido aí? Entendido? Tá? Então você tem esses resultados aí. Tem outro resultado que é muito interessante, que diz o seguinte: uma sequência que é crescente e limitada superiormente, ela converge. Tá? Um outro resultado aqui, resultado proposição. Eu vou ver se eu consigo demonstrar, mas se talvez eu não demonstre que preciso do conceito supremo e ínfimo, que eu vou abordar depois, não vou abordar inicialmente, tá? Talvez eu deixe a demonstração disso para depois. Não farei hoje, com certeza. Ó, sejam K natural e Xn, N maior que igual a K, uma sequência. Se Xn, N maior que igual a K, N maior que igual a K, é crescente e limitada superiormente, então Xn, essa sequência, converge. E se ela é decrescente, e se ela for decrescente e limitada inferiormente, então ela também converge. Tá? E tem um resultado análogo para isso, que é o seguinte: esse é facílimo de demonstrar. Tá? Esse aí eu preciso do conceito de supremo e de ínfimo. Fica para... Acho que eu já abordo na próxima aula. Na próxima aula eu já abordo esses conceitos. Tá?
Não sei, eu acho que vou deixar para depois. Proposição. Outra proposição, que é a seguinte. Seja um K natural, seja K um número natural e Xn e N maior que ou igual a K, uma sequência. Se Xn, N maior que ou igual a K, é crescente, tá? Se ela é crescente e não é limitada superiormente e não é limitada superiormente, então o limite de Xn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. Tá? A prova disso essa daqui, a prova é simples, eu vou dar a prova. Tá? Olha, se Xn, n maior igual a K, é crescente e não é limitada superiormente, então o fato dela, então, dado ser positivo, o fato dela não ser limitada superiormente diz que C não é cota superior dela. Então isso garante que, então, dado ser positivo, existe um N0 pertencente a NK, um N0 no seu domínio, tal que o X índice N0 é maior do que C. Maior do que C, porque o C não é cota superior. Então o C é menor do que um certo elemento da sequência. Qualquer que seja C, esse C é menor do que um certo elemento da sequência. Tá? Daí você tem a seguinte implicação. Se o N é maior que N0, como a sequência é crescente, o X índice N é maior do que o X índice N0. Concorda? A sequência não é crescente? Olha a definição de ser crescente, ó. Eu já apaguei, não já? Já apaguei. Aqui. Então, o X índice N é maior que o X. Porque o X índice N é maior que o X índice N mais 1 e continuando vai chegando até. Mas o Xn0 é maior do que C. Então, isso implica que o Xn é maior do que C. Ou seja, se a sequência é crescente e não é limitada superiormente, então, para todo C positivo, existe um N0 em NK, tal que esta implicação daqui para cá é verdadeira. Mas isto diz o quê? Isto diz que o limite de Xn, com n tendendo a mais infinito, é igual a mais 20. Por quê? Porque eu posso fazer com que os elementos da sequência fiquem tão grandes quanto eu queira, bastando para isso escolher o índice suficientemente grande. Certo? E você tem também o seguinte, ó, se Xn é decrescente e não é limitado ao quê? Inferiormente, então o seu limite é quanto? O limite dela é menos infinito. Entenderam? Mesma coisa.
Falta demonstrar isso aqui, que se ela é o quê? Se ela é crescente e é limitada superiormente, então ela converge. Analogamente, se ela é decrescente e limitada inferiormente, ela converge, ou seja, ela tem como limite um número real. E aí pode encerrar. Deixa aí.